Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que todos estejam bem. As coisas estão voltando ao normal na cidade, a pandemia continua, mas nós precisamos nos acostumar com ela. Precisamos ter as cautelas para não adoecer, mas temos que viver. Não sabemos quando vamos voltar ainda, mas precisamos conversar para que possamos tomar uma decisão juntos para realmente termos nossos cultos presenciais, mas que seja realmente de uma forma segura para todos nós. Mas a gente vai conversando aos poucos para a gente depois tomar uma decisão. Nós vamos mais uma vez falar sobre o Salmo 119, sobre a palavra de Deus, alguns aspectos, algumas qualidades realmente da palavra de Deus, da revelação de Deus através dos seus profetas. Nós vamos primeiramente ler uma passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5. Vou pedir para que vocês realmente abram suas Bíblias em João, capítulo 5, a partir do versículo 25, uma palavra de Jesus. Nós vamos ler. Nos diz o seguinte, João, capítulo 5, a partir do 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. É uma palavra muito séria, que as pessoas não dão valor, mas haverá a ressurreição dos mortos, Cristo voltará, nós cremos nisso. Glórias a Deus, realmente, porque nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos dar graças, meu Pai, por mais uma vez que estamos lendo a Tua palavra, ouvindo os Teus testemunhos, te agradecemos imensamente, porque o Teu Santo Espírito nos ajuda, Senhor, a compreendê-la. Que Tu sejas com a Tua igreja, Senhor, despertando a Tua igreja para viver a Tua palavra. Nós queremos te agradecer e te pedir no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, o primeiro texto que eu gostaria que lessem não vai ser em Salmo, mas vai ser em João capítulo 5. Não exatamente o que nós lemos aqui, mas no versículo 39 nos diz o seguinte: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mais uma vez eu vou ler, preste atenção. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu fico me perguntando como é que Jesus nos ordena estudar a sua palavra, ler a sua palavra, examinar a sua palavra, e diz que nela é que nós encontramos a vida eterna. Na época de Jesus só existia o Antigo Testamento, com todas as seções que nós conhecemos, como os livros da lei, os livros históricos, proféticos, poéticos. Só era isso que eles tinham, que é uma parte da Bíblia que geralmente muita gente não gosta de ler. Pelo menos gosta dos Salmos, alguma coisa de Gênesis, alguns livros históricos, Ruth, mas em geral muitos livros não são lidos. Confesso que há alguma dificuldade realmente para entender. Nem tudo é fácil. Há muita coisa na Bíblia que não é fácil. Tem uma certa complicação. E a gente fica se perguntando, mas como é que Jesus ordena então que nós examinemos a sua palavra, as escrituras sagradas? No tempo de Jesus, as pessoas não tinham a facilidade como nós temos de ir para a escola, de crescer no conhecimento. Isso era para poucos. E como é que fica?
Nós precisamos levar a sério o que Jesus falou. Precisamos entender que vale a pena buscar a palavra de Deus, lutar para entender a palavra de Deus. Nada na vida é fácil, precisamos entender, mas nós precisamos ter determinação para conseguir, para alcançar o entendimento da palavra de Deus. Nós vamos ver algumas qualidades da Bíblia ditas pelo salmista ou salmistas, como nós vimos na pregação passada. Por exemplo, a primeira qualidade que é citada é que a palavra de Deus ela é justa, a lei de Deus ela é justa, os testemunhos do Senhor são justos. Nós temos leis no nosso país, todos os países têm leis. As leis elas precisam ser justas. Muitas vezes nós vemos muitas injustiças a partir das leis, não só dos julgamentos, não só da parte dos juízes que interpretam com parcialidade, mas a partir das leis. E a palavra de Deus diz que a sua palavra, não é, a própria as Escrituras Sagradas, elas dizem que a sua palavra, a palavra de Deus, a voz de Deus, os testemunhos de Deus, os juízos de Deus, eles são justos. É pura justiça. Todo mundo deseja a justiça. Como os irmãos sabem, eu trabalho no judiciário. Isso é algo do meu dia a dia. E a gente ouve reclamações. Algumas pessoas entendem que estão sendo injustiçadas, seja pela justiça, ou seja pelos seus patrões. É uma relação muitas vezes turbulenta, né? Empregado e patrão, não é coisa fácil, principalmente no nosso país. Todos nós queremos a justiça. E a palavra de Deus é justiça. É interessante que, diante de algumas arbitrariedades no nosso mundo, a gente ouve muitas pessoas falarem, mas na justiça de Deus, diante da justiça de Deus, vão pagar. É muito comum. Diante da justiça dos homens, não tem esperança. Mas dizem, não escaparão à justiça de Deus, porque a justiça de Deus é perfeita. E a justiça de Deus começa aqui na sua palavra. Precisamos compreender que a palavra de Deus é justa e que Deus é justo. Ele nos trata com justiça. Por isso, nós não podemos reclamar de nada. Precisamos amar a palavra, porque sabemos que ela é justa. Outra qualidade que nós encontramos é pura. No versículo 140, nós encontramos o seguinte: a tua palavra é muito pura, por isso que o teu servo a ama. Não existe nada de errado aqui. Não existe. Nas leis dos homens, nós encontramos muitas coisas erradas, leis que fazem para beneficiar A, B. Mas aqui não. A palavra de Deus é pura, sem mancha, sem erro. Nós encontramos também que ela é a verdade. No versículo 142 nos diz: a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a verdade. Jesus já disse que a palavra de Deus é a verdade. O próprio Jesus disse que ele é a verdade também. No versículo 151, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Nós precisamos acreditar que aqui nós encontramos a verdade, ou seja, a nossa vida é cheia de dilemas. Muitas vezes nós ficamos meio perdidos, sem saber que rumo tomar. Nós não sabemos o que é certo, o que é errado. Nós temos que tomar decisões. Se nós acreditarmos na palavra de Deus, ela vai ter resposta para os meus questionamentos. Jovem, eu fui jovem, fui adolescente, e quantas questões eu tinha acerca da vida. Quantas questões acerca de namoro, trabalho,
o lar, o relacionamento com os pais, tantas coisas, né, que vêm à nossa mente e a gente precisa acreditar que a palavra de Deus tem a resposta. Ela é a verdade. Então você pode encontrar aquilo que você precisa aqui nas Escrituras Sagradas. Nós encontramos também que ela dá paz, ela é a fonte de paz. No versículo 165 diz: Muita paz tem os que a amam a tua lei. Ela nos dá aquela tranquilidade, por exemplo, nessa pandemia mesmo. Você sabe que Deus é que criou todas as coisas, Deus controla todas as coisas. Quando nós conhecemos a história de Jó, nós vemos que tudo o que aconteceu com ele de mal foi permissão de Deus. Jó foi provado, mas estava debaixo do controle de Deus. Então, se nós sabemos que Deus está no controle, nós ficamos tranquilos. Não importa se eu vou adoecer, se eu vou ficar bom, não importa. Não importa que Deus está no controle e eu sou filho dele. Ele é meu pai. Então, a posição que a gente toma diante dessas coisas é diferente de uma pessoa que realmente não tem essa confiança em Deus, não tem essa fé em Deus, não tem o conhecimento da palavra de Deus. Então, a paz ela é produzida pelo conhecimento, como as coisas funcionam. Quem é Deus? Quem sou eu? Então, a partir desse conhecimento, então isso gera paz no meu interior. A mesma coisa nós encontramos que ela é vida. No versículo 131, nos diz o seguinte: Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. É uma forma poética. A gente sabe que o livro dos Salmos são poesias, então ele está dizendo: Abri a boca e respirei. Quer dizer, eu tenho vida, ela me dá vida. Às vezes a gente vê pessoas só no desespero, pessoas que vivem realmente numa tormenta. Algumas chegam até a dizer que vivem no inferno. Eu até costumo dizer, olha, só que o inferno não é aqui. Talvez para você seria até bom que fosse, porque com certeza aqui na Terra as coisas são bem mais fáceis. Mas na outra vida, a palavra de Deus diz que o inferno é um fogo que não se apaga. O bicho que come, ele não morre. Então, com certeza, o inferno não é aqui. Mas tem algumas pessoas que elas não sabem o que é viver, não sabem o que é ter vida. Vida, quando nós pensamos nesta palavra, é em termos de qualidade. É você, além da paz, é você ter, não é além da tranquilidade, é você sentir o prazer, a alegria de viver. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, muita coisa muda. Há muita gente, hoje em dia, muita gente tirando a sua vida. A gente tem uma estatística altíssima de pessoas que tiram a vida, sua própria vida, no mundo inteiro. Isso sem contar as pessoas que tentam, que são, com certeza, um número ainda maior. Ou seja, não há alegria, não há prazer em viver. Mas a palavra de Deus, ela muda a cena, ela muda o cenário. Você tem outra perspectiva da vida quando você descobre, por exemplo, a razão de estar vivo, a razão de ter nascido, quando você entende que você foi criado para a glória de Deus, quando o seu foco não é você mesmo, mas o seu foco é o próprio Deus, o seu Pai que criou você, quando você entende que existe vida eterna, e você tem certeza que vai morar com Deus, não é um eu acho, talvez, depois Deus decide, como muitas pessoas falam, se Deus quiser, mas a certeza que você tem, que a palavra de Deus dá uma sensação de vida, prazer de viver, da paz, da segurança. A palavra de Deus, ela também é eterna, ela é imutável. As leis humanas, elas precisam ser modificadas.
própria sociedade, ela muda, muita coisa muda, e as leis humanas, elas precisam acompanhar essas mudanças. No caso da palavra de Deus, ela não precisa, né, mudar. Ela trata de coisas que não há necessidade de mudar. A palavra de Deus, ela é completa, ela é eterna, ela é imutável. Serve para você como serviu para Abraão, que viveu há 4.000 anos. Serve para você como serviu para Paulo e como vai servir para quem viver depois de você. Serve para todos nós. Ela é lâmpada para o nosso caminho, para os nossos pés, para os nossos passos. Ela ilumina. O próprio Jesus também disse que ele é a luz do mundo, porque ele é a palavra. Na realidade, tudo aqui foi inspirado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Então, a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho. É um dos textos mais conhecidos de Salmos, o versículo que diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, eu não vou andar por lugares errados, eu não vou tropeçar, eu não vou cair em abismo, em buracos, porque a palavra de Deus, ela não permite, ela torna tudo claro, ela me ensina o caminho seguro, ela não me deixa entrar em atalhos. Tudo para mim fica claro, a minha visão da vida é outra. Eu não me sinto perdido. Então a palavra de Deus é fundamental. Você precisa acreditar nisso. O jovem precisa acreditar nisso. Que ele pode obter as respostas para os seus questionamentos lendo a palavra de Deus. Agora é fácil? Não. Você não vai ter um índice aqui para dizer bem assim, olha, você vai encontrar essa resposta aqui como um manual que você tem de um automóvel, de uma geladeira. Não, eu quero saber sobre pneu. Aí está aqui e vai dar a resposta exata que você quer. Não, a Bíblia não é dessa forma. Você precisa empregar força, você precisa querer, você precisa gastar horas estudando a palavra de Deus. Isso é um exercício diário que você deve fazer, mas com certeza vale a pena. Quando você descobre que a Bíblia é algo maravilhoso, você tem prazer de gastar tempo com ela. Você vai ter o prêmio de descobrir as coisas que você precisa, mas também você vai ter a alegria e o prazer de estar lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e descobrindo os segredos de Deus. Uma das coisas que nos chama a atenção é o próprio Daniel. Daniel, nós já falamos, Daniel é um jovem realmente espetacular, um jovem que amava a Deus, que buscava a Deus. Nós sabemos, diante de uma situação muito complicada, ele estava entre a vida e a morte, diante do imperador, do rei, que teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. Nós já falamos nesse sonho. E o rei então ficou zangado e disse que ia matar todos os sábios, todos os adivinhos do reino. E quando Daniel soube disso, ele era um dos sábios, seria também morto. Então ele chega e pede para que todos orem, busquem a Deus, porque ele diz que Deus realmente, ele conhece todos os segredos e ele pode revelar todos os segredos. Em Daniel capítulo 2, versículo 18, ele disse, a partir do 17 eu vou ler. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência, conhecimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido,
e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, na mente de Daniel, Deus, ele tem todos os segredos, ele conhece todas as coisas. E ele revelou o sonho para Daniel. Daniel não sabia nem que sonho foi que o rei sonhou. Era um desafio enorme descobrir o que o rei sonhou. E Deus então dá uma visão para ele e diz: olha, foi esse aqui. Não só dá a visão, mas dá a interpretação. Precisamos entender e crer que Deus que criou esse mistério chamado Bíblia, ele também dá a interpretação. Agora é preciso que você peça misericórdia a Deus, que você realmente se ajoelhe no chão e peça: Senhor, me dê entendimento da tua palavra. Foi isso que Daniel fez, foi isso que os amigos de Daniel fizeram. E Deus revelou a sua palavra. Precisamos confiar. A palavra tem coisas complexas de Deus. A Bíblia tem coisas complexas? Sim. Existem doutrinas complexas? Sim. Algumas coisas são fáceis, mas há muita coisa complexa. Precisamos entender que Deus revela. Precisamos confiar. Uma outra questão que nós gostaríamos de abordar é o seguinte: nós também conhecemos, os irmãos devem conhecer a história de Moisés. Deus tinha uma missão para este homem chamado Moisés, um grande servo de Deus. E Deus o chamou, deu uma visão ali no deserto do Sinai, por onde o povo depois iria passar, o povo de Israel, quando saísse do Egito. Ele estava pastoreando algumas ovelhas do seu sogro, e Deus aparece a Moisés e diz que tem uma missão para ele. Uma missão não era fácil. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para tirar o povo de Israel que estava escravizado no Egito, para levar para a terra de Canaã, para a Palestina, até onde hoje ainda é o local onde os judeus, a maioria dos judeus, moram e vivem. E a resposta de Moisés, o grande servo de Deus, foi a seguinte: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito? Quem sou eu? Foi a primeira desculpa de Moisés. Quem sou eu? Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou incapaz. Senhor, eu não tenho valor. Sou um pastor. Ele até foi criado na casa de Faraó, mas agora fugiu, estava lá com seu sogro, agora não estava mais acostumado com o palácio, e ele diz: quem sou eu? Primeira desculpa que ele colocou: não sou nada, não sou nada. Mas não ficou por aí. Depois ele disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Não. Olha, vão dizer logo que eu estou mentindo, que é invenção minha, que Deus não apareceu diante de mim. Foi outra questão. Não vão crer no que eu vou falar. Não adianta que não vão crer. Mas Deus insistindo. E ele também insistindo nas suas desculpas. Mais adiante ele diz: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desse que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, eu não sei falar. Eu não falo bem, eu não sou eloquente, eu sou gago, ou eu sou com língua pesada. Eu não consigo me expressar. Como é que eu vou falar com o faraó, a grande autoridade do Egito? Eu não tenho condições. Mais uma desculpa. E Deus insistindo com ele: você vai, eu quero você. E ele dá outra desculpa: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Não, Senhor, manda o outro. Tem alguma pessoa certa melhor do que eu? Manda essa pessoa. Deixa no meu canto. Tem gente melhor do que eu. Aí vem a resposta de Deus.
Diz o texto que Deus ficou irado, o Senhor ficou irado com as desculpas de Moisés. E então ele diz: quem foi que fez a boca? Quem foi que fez o homem? Nós vamos ver Deus falando isso assim, dessa forma para Moisés. Quem foi que fez todas as coisas? Quem criou tudo? Não fui eu que criei. Você está dando desculpas, mas está esquecendo do meu poder, da minha capacidade. Se eu estou chamando você, é porque eu vou dar condições a você para exercer, para você superar as suas limitações. Eu conheço você, sei das suas limitações, mas eu vou fazer com que você supere as suas limitações. E nós estamos trazendo esse exemplo não com relação à missão, alguma missão que Deus colocou na sua vida, como geralmente nós usamos esse texto, mas para mostrar da mesma forma. Deus disse o seguinte: eu fiz a mente do homem, eu fiz a inteligência do homem, eu fiz a boca, a língua do homem. Da mesma forma, para entender as Escrituras, Deus foi quem fez você, fez o seu corpo, fez o seu cérebro. Deus sabe das suas dificuldades, das suas limitações, mas mesmo assim, Jesus, que é o próprio Deus, chegou e disse: examine, leia, estude a palavra de Deus. E eu não aceito desculpa. É isso que nós encontramos na Bíblia. Tem alguma coisa difícil? Tem, mas eu vou ajudar você. O Espírito Santo vai ajudar você. Nós sabemos que quando conhecemos a Jesus Cristo, aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo vem morar dentro de nós para nos ajudar nessas coisas. Não importa a dificuldade e a limitação que você tem. Você precisa crer que Deus, esse Deus que você crê, ele é o Deus da revelação. É o Deus que revela tudo. Revela os seus segredos. Ele deu sonhos, deu visão a Daniel para entender aquilo que o rei tinha sonhado e deu a interpretação. Certamente ele vai nos dar. Agora é preciso que eu creia, é preciso que eu confie e é preciso que eu realmente seja determinado e estabeleça como um propósito da minha vida estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Agora, se você ficar colocando desculpas todo santo dia, eu não vou ler a Bíblia porque eu não entendo. Eu não vou ler a Bíblia porque ela é difícil. Eu não vou ler a Bíblia por uma série de razões. A Bíblia, o texto que nós lemos com relação a Moisés, nos mostra que Deus, ele se ira com essa atitude. Deus se ira com essa atitude. E eu não sei aí as consequências de tudo isso. Mas nós precisamos entender que as dificuldades na vida existem com relação à nossa vida espiritual. Mas nós não podemos desistir diante das barreiras que são colocadas diante de nós. Precisamos crer. Nós lemos lá em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, a palavra de Deus, ela fala de Jesus, ela fala da vida eterna. Quanto mais conhecimento você tiver, mais força você vai ter, mais força espiritual. Você vai se sentir mais saudável. Você vai se sentir mais confiante. Você vai conseguir enfrentar as pandemias da vida. Você vai conseguir enfrentar as dificuldades. Mas se você realmente se esquecer da palavra de Deus, a sua vida vai ser, com certeza, um tumulto. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei. Você é que sabe. Eu não sei como é que está por dentro de você. Você é que sabe. Se você não estiver bem, provavelmente é porque você está longe da palavra de Deus. Você precisa se arrepender das desculpas que você tem dado e assumir um compromisso com Deus e com Jesus e com o Espírito Santo. Um compromisso
de manter comunhão com Deus através da oração e através do estudo das Escrituras. Que Deus abençoe, que Deus realmente transforme a sua maneira de ver as coisas espirituais.